sobre a ficção orçamentária, ministra, porque quando foi enviada a LDO a essa casa, tanto a nossa consultoria de orçamento, quanto instituições independentes do mercado, como a maior parte dos economistas, entenderam que o orçamento era fictício, que o governo não teria essas receitas e que o governo gastaria mais do que estava previsto. E, de fato, foi exatamente o que aconteceu. Estava previsto um superávit de 14 bilhões de reais e agora, no relatório do meio do ano, que o governo nos envia, nós temos a previsão de um déficit de 40 bilhões de reais. E isso não ocorre por falta de aviso. A PEC da transição e a aprovação do arcabouço fiscal foram um erro, estão nos levando, são os responsáveis para o colapso orçamentário reconhecido por Vossa Excelência que nós vamos viver em 27, se nós temos a constatação de que vamos ser atropelados por um trem e que esse atropelamento já está contratado e que nós temos a certeza de que vamos perder 100% do nosso orçamento discricionário, por que esperar até as eleições acontecerem e trabalhar nesse pequeno período de tempo entre o período eleitoral, o segundo turno, até a posse do presidente da República no ano de 2027. Vossa Excelência aponta a questão da preocupação de receitas e despesas, mas antes de chegar ao principal, eu divirjo radicalmente de Vossa Excelência, peço vênia aos consultores desta casa. Quando a gente fala de LDO, a gente fala de estimativa de receita e de despesas. Se nós olharmos no crescente do que aconteceu, nós não estamos aumentando os gastos no Brasil, nós estamos diminuindo gastos e estamos cumprindo a meta. Tanto é verdade, né, e isso graças ao crescimento do Brasil. Qual foi a última vez que o Brasil cresceu concomitantemente, juntando e somando 7% ao ano? E mesmo as estimativas de crescimento desse ano conservadoras, por parte do mercado e por nossa parte, vão ser novamente surpreendidos, porque passaremos seguramente de 2,2%, podemos chegar a 2,3%, 2,4%, quem sabe até 2,5% do PIB brasileiro. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a estimativa de receitas e de despesas. As receitas apresentadas na LDO do ano passado e deste ano, em que pese alguma estar superestimada, outras estavam subestimadas, porque é isso. Esse é o exercício que se faz no orçamento brasileiro. Foi assim no governo passado, no retrasado e neste também. Então, neste da LDO deste ano, por isso que eu só falei que é uma pena Vossa Excelência não estar aqui, porque eu sei que essa semana foi uma semana muito intensa. Eu sei que tem muitos ministros aqui, muitas comissões, então cada um tem que estar em uma comissão diferente. Nós fizemos ajuste nesse ano de receitas que nós tínhamos superestimado o ano passado, por exemplo, receitas não administradas do governo em relação às concessões e permissões, que foram frustradas ano passado, e outras vieram positivas e compensaram essa frustração. Nós já fizemos esse ajuste e já olhamos por outro lado. Então, estimativa de receita e despesa é ano a ano, é a cada 2, 3 meses, é por isso que nós temos também relatório bimestral e assim por diante. Mas, assim, indo direto ao ponto que eu acho que Vossa Excelência focou em relação à minha fala, e eu digo novamente em relação a ela, e não divirjo em nenhum momento do que pensa também o governo, 2027, nós temos um problema, e quando eu disse isso no programa da Miriam Leitão, eu disse com toda a informação que tenho do orçamento brasileiro, que é ter que colocar de novo o precatório para dentro do orçamento. Então, eu estava me referindo a essa questão. Como nós temos que colocar para dentro do orçamento mais ou menos 60 bilhões de despesas, nós temos um problema sério no orçamento, que se não resolvemos isso, nós vamos entrar em shutdown. Mas não porque por conta do arcabouço fiscal, que lembre-se, foi um arcabouço que nós apresentamos, mas não saiu do Congresso do jeito que nós apresentamos, como é do jogo democrático. Porque os senhoras e senhores estão aqui para aperfeiçoar aquilo que o Executivo, seja ele qual for, apresenta. Mas nós não tivemos um arcabouço ainda mais restritivo, porque o Congresso entendeu dessa forma. E é do jogo, e nós estamos com essa regra, agora ela é nossa. Então, eu tenho que dividir essa responsabilidade, até porque eu votei a PEC do calote dos precatórios, e fui eu que impedi lá atrás, eu lembro até hoje, na mesa, o ex-ministro queria que a PEC ela fosse extensiva por acho que 10 anos, eu não me lembro. No Senado, tinha passado na Câmara. No Senado, eu falei, isso não passa. Eu era líder, inclusive, da bancada feminina. Nós estávamos no período, acho que, salvo engano, de pandemia. Eu já não me lembro, estávamos ainda já no 100% presencial. Eu falei, não passa, só tem um jeito de passar. Inclusive, eu não voto do jeito que está. Vocês têm que reduzir para 5 anos. E aí houve um acordo e só passou, por salvo engano, desculpa que eu não sou muito boa para números, 3 ou 4 votos no Congresso Nacional. Então, hoje nós temos um problema em 2027, não é por conta de arcabouço fiscal. O problema para 2027 é como nós vamos colocar para dentro do orçamento brasileiro mais 50 bi de despesas, tendo que, e aí eu divirjo de Vossa Excelência, apenas para dizer o seguinte, tendo um teto de gastos, porque o arcabouço, e eu falo isso mesmo dentro da equipe econômica, para alguns colegas, alguns ministros de pastas de infraestrutura, é o seguinte, a gente fica muito preocupado com meta, mas nós temos 2 regras muito fortes lá. Um é cumprimento de meta, porque ninguém pode gastar mais do que arrecada. Nós temos que cumprir meta zero e vamos fazer isso.
Estamos imbuídos nesse sentido, mas nós temos um teto de despesas. E o teto de despesa, ele é claro, é 70% do valor do aumento das receitas, é o primeiro teto. Ainda temos um segundo teto. Ainda que a receita, o valor real da receita, suba muito, e quando ele sobe muito, nesses últimos 3 anos, ele tem subido muito, o crescimento da despesa, que é apenas 70% do aumento da receita, ele tem um outro teto, que é um subteto. Que é, eu só posso ter o crescimento real das despesas mais 2,5%. E todas as vezes, nos últimos 3 anos, deputado Kim, a gente está usando esse subteto. A gente já está usando esse subteto, ou seja, estamos tendo 2 tetos, porque a receita, o valor real da receita, tem subido mais do que as projeções nossas na LDO e, consequentemente, na LOA. Não posso deixar aqui de externar apenas e chamar a responsabilidade dessa casa também. E falo como alguém que viveu essa casa, que tem o orgulho de ter sido senadora, que defendo emendas parlamentares, porque acho que é uma forma democrática, só que quando eu era senadora, e não faz muito tempo, nós tínhamos 15 milhões de emendas parlamentares. Depois ela aumentou significativamente no finalzinho, e hoje elas são, eu vou falar em valores gerais, para não falar de cada parlamentar tem, nós temos 60 bi do orçamento brasileiro com emendas. Quando a gente fala disso, são emendas, é do orçamento discricionário. Hoje o orçamento discricionário do Brasil é de 210 bi, não do ano que vem, estou falando agora. Dos 210, redondo, números redondos, 50 e pouco, 60 bi é de emenda parlamentar. Aí fala assim, mas só corresponde a 25% de toda a discricionária que o Brasil tem. Só não, cara pálida, porque não existe lugar nenhum algo semelhante. E, de novo, isso é democracia. Foi assim que nós decidimos fazer política. Eu só estou fazendo uma defesa do arcabouço e do sistema como ele está. E não é só, ele é mais. Porque quando eu olho pelo lado das discricionárias que o governo federal tem, sabendo que tem algumas que têm fluxo obrigatório com a saúde e com a educação, o que o governo federal, o presidente Lula ou qualquer presidente tem ou terá, não são os outros 75%, porque ele tem também uma obrigação de cumprir piso para investimento, piso para educação, piso para saúde. Então, a discricionária também do governo federal, que é livre, ela cai para algo em torno de 60% na proporção. Então, eu estou só compartilhando, até porque também é da minha pasta, a parte de revisão de gastos, que existem 2 tipos de revisões de gastos importantes para se fazer. Um é corte. Eu concordo com Vossa Excelência, mas outra é qualidade do gastos. Eu não vou aqui porque, de novo, eu respeito as decisões do Congresso, porque elas aperfeiçoam as decisões do Executivo. Mas nós colocamos o projeto dos supersalários para votar. Nós aprovamos, nós concordamos com esse projeto em avançar. Está aqui a PEC dos militares. Nós colocamos uma série de medidas de contenção que o Congresso Nacional entendeu o seguinte, olha, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui eu reduzo, e nós tivemos uma diminuição da economia que podíamos fazer, fruto da decisão democrática de um poder colegiado como o Congresso Nacional. Então, se há responsabilidade com esse fiscal e na parte de cortes e na parte de qualidade dos gastos públicos, ela tem que ser compartilhada, Congresso Nacional e Poder Executivo.